Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aprendendo com o Executivo. Eu sou Paul Barramondes, estrategista de carreira e negócios, fundador da Growth Strategy, e junto comigo, minha parceira de sempre, Giovana Cajueiro Toffolo, vai me ajudar a fazer mais um programa. Oi, Gi, tudo bem com você? Olá, Pô! Olá, pessoal que está nos assistindo, tudo bem? Meu nome é Giovana, sou consultora de carreira e negócios, além de coach, e sou parceira do Paul na Growth. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o último episódio do Carreira Talk Show, que foi ao ar na segunda-feira, com um headhunter que já virou até nosso amigo, nosso parceiro, né, Paul? De tanto que a gente traz ele em conjunto com a gente para os nossos projetos, que é o Stefano Dedini. O Stefano deu uma aula ali, ele tem uma história bem interessante, e a gente separou aqui alguns insights principais para discutir com vocês e entre a gente também. É isso mesmo. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente aqui dos programas que vocês estão acostumados. A gente vai trazer insight por insight para que a gente possa transcorrer sobre o que a gente aprendeu. Tem sido uma jornada incrível gravar com esses executivos, né? A gente acha que sempre a gente já sabe tudo, né? Muito pelo contrário, cada vez que a gente bate um papo, um café de uma hora, a gente se engrandece com tanto conhecimento e tanta história bacana. Eu aprendi através de histórias da minha carreira e estar fazendo esse programa e esses quadros está sendo uma experiência incrível e espero que esteja sendo para você também. É isso mesmo. A gente hoje vai separar, então, elencar e vamos cada insight por insight para ficar mais fácil também. A gente sabe que é um montão de coisa. A gente mesmo, às vezes, até um tufão de coisas que vem, a gente precisa organizar. Então, hoje a gente vai fazer dessa forma. E aí, depois, vocês comentam aqui também o que vocês acharam, se ficou melhor assim, ou até mesmo dicas e sugestões para os próximos. Bora lá, então, Paul. Vamos lá. Bom, uma história, uma trajetória incrível. Ele começou falando que a história dele não é trivial, né? E realmente não é. Ninguém acorda de manhã cedo, né? Ou quando é perguntado com 10 anos de idade o que você quer ser quando crescer, a pessoa fala, eu quero ser headhunter. Na verdade, isso não acontece, né? E isso acabou acontecendo na carreira dele, e isso foi muito interessante, né? Então, o primeiro insight que a gente quer trabalhar são esses questionamentos no início de carreira, que geram confusão e ansiedade latente. Na minha opinião, depois eu estou com 37 anos, recém-feitos, eu digo para você que é muito injusto, né? Você ter que escolher com 17 para 18 anos o que você vai viver para o resto da sua vida profissionalmente e ser remunerado por isso. Né? Eu já passei por 7 profissões, né? Fui mudando ao longo desses 37 anos, apesar de novo, e realmente é uma confusão, muito complicado isso, né, Gi? É, exatamente, pô, eu acho engraçado porque a gente é forçado, né, com 17 anos a escolher uma carreira que a gente vai fazer, realizar durante a nossa vida toda. Antigamente não tinha tanto esse poder de escolha, a gente tinha muita gente que iam para aquelas carreiras mais básicas, né, que eram as carreiras que davam status, davam dinheiro. Então, inclusive por isso que a gente vê hoje muitas pessoas com 50 anos, 45 anos, 50, nessa crise da meia-idade, porque com 17 escolheram uma profissão que eram aquelas base e hoje já não se veem mais naquilo e tem essa dificuldade de transicionar, até por conta também da mentalidade que é um pouquinho mais fechada, né, mais conservadora. Eu mesmo também já passei por outras profissões, eu tenho uma profissão de formação bem acadêmica, que não tem tanto a ver com o que eu faço hoje, e aí eu acabo falando que a graduação para mim e para outras pessoas, outros clientes e amigos, serviu mais como uma ampliação da mente, da cabeça, para conhecer pessoas novas, culturas novas, e ampliar bastante horizontes, e inclusive fazer networking também de qualidade, que no final de contas a gente acaba levando para a vida inteira esses colegas também, né? Exatamente, esse é o que vale. Então, eu acho que você deve tirar a pressão de você em relação ao que você quer fazer no início de carreira, para quem está no início de carreira, né? Porque realmente é uma pressão que é complicada, né? Você tem que tomar uma decisão. Por um outro lado, ele trouxe algo muito interessante que aconteceu na minha carreira, e quando ele foi falando, eu fiz uma viagem. Essa característica de aumentar o repertório e de autoconhecimento faz com que você teste as coisas e em algum momento você vai gostar de uma e vai seguir um caminho. Isso ajuda você a encontrar o seu propósito, encontrar o que você quer fazer. Mas se você não se permitir, você estiver fechado para isso ele mostrou e deixou bem claro, né? Ele começou como advogado, depois ele foi para a área financeira e aí depois ele não queria sair de Piracicaba, depois ele se permitiu a trabalhar esse mindset e hoje ele é responsável por uma grande área da Michael Page. Então, essa permissão para você aprender coisas novas, eu acho que é a chave desse insight que a gente obteve dele. E aí acaba entrando nisso que eu comentei, de que a graduação ela pode abrir a tua mente para se dar essa permissão.
no sentido de te amadurecer mesmo para que você consiga, eventualmente, ter essa abertura para testar coisas novas, né? Quando a gente entra na faculdade com 17, 18, até os 20 anos, que é a média da maioria das pessoas, a gente ainda não tem aquela maturidade, aquela agilidade emocional para lidar com o turbilhão de coisas que está acontecendo, de você entrar para um ambiente completamente novo, numa área que você tem que escolher para a vida inteira, e a faculdade vai te permitir isso e criar essa abertura para que você possa, eventualmente, testar e ir vendo, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, para um dia escolher, de fato, aquilo com que você quer trabalhar e aquilo pelo qual você quer viver. Inclusive, até se vincula com a ideia de propósito, que a gente tanto fala, né? Como que você vai definir um propósito, descobrir um propósito com 17 anos? É um desafio mesmo. Pois é, quando você nem se conhece tão bem assim, né? Como é que você tem que definir um propósito? Ou seja, nós estamos falando de uma parte da vida, você considerando que você vai viver até os 80, é muito precoce você tomar essa decisão, né? Mas, de qualquer forma, é você se permitir a viver coisas novas e ter novas experiências, eu acho que essa é a chave. É o que eu digo para todo mundo sempre, não é você que encontra o seu propósito, é o seu propósito que te encontra. Ele já existe dentro de você, você só precisa dar a possibilidade para que ele saia. Então, não procure o propósito. Fica tranquilo. Se permita explorar e se autoconhecer. Quando você menos espera, seu propósito vai estar parado na sua frente. É só você agarrar com unhas e dentes e seguir ele. É um ponto-chave que você tocou, e até a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, mas isso não quer dizer se acomodar, sentar e esperar o seu propósito vir, né? É você abrir tua mente, mas também não se afobar e tentar encontrar um propósito, até porque você pode acabar se equivocando e gastar seu tempo de uma maneira que vai te atrasar para, quem sabe, o teu propósito principal e primordial. Então, isso aqui que a gente está falando não significa para você sentar e esperar o propósito cair no colo, não. Mas também não se afoba. Calma, né? Essa ansiedade latente que a gente colocou, que o Stefano trouxe, ela precisa sim ser controlada para que você consiga colocar em metas, né, o seu sonho e alcançar isso de fato dentro daquele tempo que você pré-estabeleceu. Tem um amigo, né? Tem um amigo que eu trabalhei com ele no início da minha carreira e ele falava uma coisa para mim que hoje faz todo sentido com essa questão de propósito. Falava o seguinte: quem procura o que não perdeu, acha o que não procurou. E depois eu percebi que essa frase, ela não está assim no livro, né? Mas no livro Siddhartha, ele comenta justamente isso. Ele fala assim, você poder atingir uma meta é você se permitir, muitas vezes, a não ter meta nenhuma. Você abrir para possibilidades para que você possa atingir algo muito maior. Sabe aquele dobrar a meta que algumas pessoas falaram por aí? Então é isso, é você se permitir e poder ir até você vai perceber que você vai poder dar um pouquinho mais e isso vai acontecer. Então, é essa permissão. Para de procurar. Né? Quem procura o que não perdeu, acha que não procurou. Na hora que você parar de procurar, o seu propósito vai te encontrar. E esse é um conselho muito doido, né? E muito válido, porque hoje em dia, até mesmo com a área que a gente atua, hoje tudo que a gente fala é meta, é objetivo, é sonho, é você criar formas de medição, KPIs, etc. E vai chegar um momento da sua vida em que não. Você não ter metas é uma meta. E é engraçado você ter falado isso, porque, bom, você me conhece bem, é algo pelo qual eu luto. Às vezes a gente tem tantas metas na nossa cabeça que a gente nem se permite ter um momento e falar, vamos ver aonde que isso vai deixar? Lembrando, não é você também sair lá louca, né, e não fazer mais nada, mas é você se permitir a vida levar para o rumo que você tem trabalhado para isso. Então é algo que parece simples, mas é um conselho tão válido, porque no mundo que a gente vive hoje, que é produtividade, 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 não ter metas também acaba se tornando um pouquinho importante. Exatamente. E eu já vou conectar com o insight número 2, né, que é a ampliação do leque, né, de possibilidades técnicas. E tudo isso que a gente está falando quando você define uma meta, você vai, claro, essa meta tem que ser usada, você tem lá uma matriz Smart, você coloca ela dentro da matriz Smart, mas eu duvido muito que você vai colocar uma meta que ela é intangível. Então, quando você coloca ela dentro do Smart, você vê que essa meta é tangível, honestamente, você não vai conseguir dobrar essa meta. Você vai atingir a meta que você colocou. Então, muitas vezes, você se permitir faz com que você, né, dobre essa meta sem você querer isso, porque você está entregando aquilo que você tem que entregar e você não está limitado por métricas que você definiu. Né? Então, isso é muito importante no que a gente esteja a carreira. Né? Vai se permitindo, as coisas vão acontecendo. Eu comecei minha carreira querendo construir robô, depois eu fui parar numa área de qualidade, depois fui parar numa área de supply chain, depois eu fui parar na área de desenvolvimento humano. Mas tudo isso por quê? Porque eu me permiti. Tinha uma meta? Tinha.
mas me permiti viver outras coisas que me trouxe até onde eu cheguei agora. E isso aconteceu também com o Stefano. Então, foi muito interessante esses insights. Esse insight específico eu gosto muito dele, porque curiosamente eu tive uma conversa com uma amiga minha um dia antes, né, desse episódio ir ao ar, e a gente falou exatamente disso, né? Ela tinha duas oportunidades de emprego, uma que era um emprego super desafiador, ela tem a minha idade, então também é nova, ia gerar vários conhecimentos, agregar muito valor, e outro que era um emprego mais comum, que ela ia trabalhar lá, o horáriozinho da CLT, mas ela teria tempo para se dedicar ao grande sonho da vida dela, que não tinha a ver com essa profissão que ela exercia hoje. E o conselho que eu dei para ela foi exatamente esse, né? Você não precisa deixar de seguir o seu sonho, você pode seguir seu sonho, né? Ir atrás do seu sonho, mas trabalhando com outra coisa por enquanto, que é exatamente essa ideia, abrir a tua cabeça para você não deixar de seguir esse caminho, como o Stefano coloca, que é um caminho seguro, mas sempre construindo milestones que a gente falou, tijolinho por tijolinho, aquele teu sonho. A gente sabe que existem sonhos e objetivos que são mais longos e que demoram mais, mas nem por isso você precisa parar quando você enfrenta algum problema, ou mesmo uma pandemia que a gente está enfrentando hoje, mas é de ir aos pouquinhos e abrir a cabeça para não colocar metas e parâmetros, como você colocou, vou dar um nome para isso que você disse, né? Parâmetros tão rígidos que te impeçam, às vezes, de experimentar novas coisas em novas áreas. Porque isso pode acabar te segurando e te ancorando, ao invés de te impulsionar. Exatamente. Bom, indo para o insight de número 3, utilizar as competências que você desenvolveu ao longo da sua carreira e como essas competências elas podem te impulsionar, né, nos seus próximos passos na sua jornada. Né? Esse insight foi bem interessante, porque eu costumo falar de competência como o cinto de utilidades do Batman, né? Você tem que ter tudo ali o que você precisa para você enfrentar o que está por vir e você não sabe o que está por vir. Né? Então, todas as competências, você vai aumentando o seu repertório e tendo essas ferramentas para você usar quando precisa. Não adianta você... Vou dar um exemplo muito prático. Eu tenho um amigo que ele é comissário de voo. E ele não deu certo e queria ir para para o mundo corporativo, não queria seguir essa vida. E olha que interessante, Gi. Quando ele veio conversar comigo, ele falou o seguinte, mas eu sou comissário de voo, mas eu não sei se isso vai ser útil para mim. Eu falei, cara, como não? Você foi treinado para trabalhar sob pressão. O avião pode estar caindo e você tem que estar lá sorrindo, servindo um cafezinho. Está naquela turbulência onde está todo mundo tenso, você está acalmando todo mundo. Cara, essa competência é uma competência que, de verdade, o mundo corporativo devia implementar nos cursos de liderança esse tipo de treinamento. Então, você tem o que muita gente não tem. Agora, como é que você vai desenhar isso para você alcançar o seu objetivo? Essa é a grande chave. É isso que ele trouxe na utilização de competências. Isso, exatamente. Você pegar competências que você já tem bem desenvolvidas e só fazer um shift para outra área. Eu lembro eu nunca me esqueço disso que foi marcante. O primeiro cliente de coaching que eu fui atender era uma pessoa que ela estava no 4º ano de engenharia da Unicamp e ele não queria mais fazer engenharia. Ele queria trocar de área, ele queria fazer teatro. E eu lembro que é uma transição difícil, né? E o pai dele, quando a gente foi fechar o contrato, veio conversar comigo e ele falou, tá, e esses 4 anos que ele gastou na engenharia? E aí eu tive muito esse insight. Na hora eu travei, é lógico, né, gente? Eu também falei, meu Deus, o que eu vou falar para esse pai agora? Mas hoje eu vejo com muita clareza. Não, ele vai ser o único ator, a única pessoa de teatro que tem toda essa racionalidade da engenharia. Então é pegar essas competências que ele aprendeu e desenvolveu nesses 4 anos e aplicar para a nova profissão dele. E isso que as pessoas não veem, né, Paul? A gente vê isso conversando com várias pessoas, o que elas não veem é que isso não é um entrave, mas muito pelo contrário, é um diferencial. Você tem que usar isso a seu favor enquanto diferencial, que foi o que o Stefano fez e a gente viu aí que é um case de sucesso. E o que é muito interessante, eu já fiz aulas de teatro para melhorar minha comunicação, não porque eu queria ser ator, mas porque eu acho que as aulas de teatro elas permitem você ter skills de comunicação muito melhores do que você fazer cursos de comunicação. Não estou desmerecendo nenhum curso de comunicação, gente, não é isso que eu estou dizendo, haters, não é isso, tá? Fazendo esse disclaimer, mas é que eu entendi que um curso de teatro, isso eu fiz no início da minha carreira, eu era muito novo, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, acreditem, para eu estar falando para vocês aqui,
é um problema até hoje, eu tenho que trabalhar com isso, e hoje eu faço palestras e dou cursos, as pessoas não percebem, mas eu fico tenso, eu tenho isso, mas se não fosse essas habilidades aprendidas numa área que não tem nada a ver com a minha de engenharia, talvez eu não estivesse falando para vocês hoje, entendeu? Então não é um tempo gasto, na verdade ele investiu o tempo dele e descobriu que ele queria fazer algo melhor descobrir isso novo do que você descobrir com 50, 60 anos. Exato, né? E nem que seja impossível com 50, 60, mas o trabalho, o desgaste, a energia que você vai dispor, eu falo muito isso, não é que as coisas são impossíveis, mas às vezes você vai ter que dispor tanta energia, né? Você vai ter que sacrificar tantas coisas que você já tem estáveis que não vale a pena. E aí você vai escolher o que é prioridade e o que não é. E quando você é jovem, aproveitando até um insight do Diego, que a gente conversou sobre isso esses dias, você consegue manejar mais rápido, né? Você pode Então, errar, né? exatamente. Pode Você errar. não tem tantas responsabilidades, talvez, quanto alguém que já tem uma vida de 60, 50 anos construída. Exatamente, por isso que tem que ser muito bem feito quando você tem uma idade mais avançada, porque você não pode errar. Você errar, você pode colocar toda uma carreira, toda uma vida a perder. Então, quando você é mais novo, você tem essa chance de manobra. Quando você está mais velho, você também tem, mas você tem que planejar muito mais, existem riscos maiores, então é algo que você tem que ter cuidado. Mas é importante, saia da zona de conforto, né? A zona de conforto ela não vai te levar para lugar nenhum. Então, você tem que, como ele fez, né? Ele saiu da zona segura dele para ele poder ir arriscando e foi se permitindo, né? Poxa, eu fiz advocacia, mas fui para a área financeira, mas agora estou como headhunter. Ele trouxe até conceitos da advocacia, né? De dogmas, né? Eu até nem lembro o último termo que ele falou dogmas é conhecimentos hetéticos. Ah, eu Assim, não lembro também. não Não lembro. sei falar, não sei falar, não vou arriscar. Mas esse conceito foi muito interessante, né? De você seguir os dogmas, mas você questionar esses dogmas, né? Então, isso, na profissão dele hoje, tenho certeza que ajuda muito, né? Porque eu mesmo, até se você ouvir o Cortella sempre fala assim, você tem uma ideia, né? O interessante é que depois que você construir essa ideia, coloca um ponto de interrogação nela, valida realmente se é isso, né? Porque para você poder se permitir pensar de forma 360 e não só focada num único ponto. Então, isso só vai acontecer se você sair dessa sua zona segura. Com certeza, pô. E agora eu vou falar do quarto insight, né? Ficando nessa área de competências que a gente está abordando aqui, que o Stefano traz essa importância da adaptabilidade enquanto competência, de você ser flexível, né? Que hoje está na moda flexível. E isso é importante em qualquer área. Isso é muito importante. E imagina, então, numa área como a dele, que está em constante movimentação, né, Paul? Pois é, de nada adianta a gente ter falado tudo isso se você não tiver essa competência desenvolvida, se adaptar. Mesmo porque você vai se colocar em diversas situações que muitas vezes você vai se questionar se você quer estar lá, né? Não vou mentir para você que para sair de engenharia para trabalhar com desenvolvimento humano, apesar de muitas pessoas falarem, poxa, você é melhor nisso do que você fazia antes, não que eu fosse ruim no que eu fazia, mas de eu me questionar e falar, cara, mas será que realmente é isso? Será que eu vou conseguir me adaptar? Será que e essa competência ela é fundamental porque você vai fazer coisas que muitas vezes você não está acostumado, que você não quer fazer, mas que é importante para o seu negócio, é importante para a sua carreira. E sem essa competência você vai gastar muita energia, vai se estressar e vai ter aquela sensação de que você tomou a decisão errada. Né? E ser adaptável é você falar, poxa, é um processo e eu vou começar a me acostumar com ele e daqui a pouco isso vai se tornar um hábito e quando se tornar um hábito vai estar tudo certo. Entendeu? Então, esse é o ponto importante dessa competência. Eu acredito, inclusive, que essa competência ela é importantíssima, mas para você chegar no nível de ter essa competência bem desenvolvida, você precisa ter essa expansão de mindset que a gente conversou aqui anteriormente. Né? Porque a adaptabilidade não é simplesmente você aceitar a mudança, mas sim você abraçar essa mudança e se esforçar para que essa mudança dê certo, seja ela qual for, seja ela na tua vida pessoal ou profissional. Então é preciso também ter essa expansão mental e aí vinculando até com a ideia de inteligência, agilidade emocional, para aceitar isso de fato, para se adaptar. Até por isso que esse termo é mais interessante, particularmente acredito eu, do que flexibilidade, né? É mais fácil você ser flexível, porque você consegue fazer essa transição, mas você se adaptar de fato para aquele novo local, para aquela nova profissão, para aquele novo ambiente, isso é muito mais difícil, dá muito mais trabalho. Pois é, e eu sempre falo para as pessoas que quando no que tange a mudança, essa questão de adaptabilidade. Você não tem que se adaptar ao externo. O externo ele vai mudar e você não tem ação sobre isso. Você tem que se adaptar à sua mudança interna. Como é que você vai ajustar o seu mindset
para você estar nesse novo cenário, como aconteceu com o Covid. O Covid ninguém tem controle sobre ele, você teve que se ajustar a isso, né, a uma situação que ela foi imposta. Então a mudança, ela não é sobre o que acontece lá fora, é sobre o que acontece dentro, né? Meio louco isso, mas é assim que eu acredito, para você desenvolver essa competência de adaptabilidade. Com certeza, Paul. E aí eu vou até vincular com o quinto insight, que é essa ideia da racionalidade, né, para tomadas de decisão. E aí, na minha visão, a racionalidade também é uma competência, também pode ser desenvolvida. E como é importante, como é essencial, nas palavras do próprio Stefano, você ter essa racionalidade para tomar decisões em momentos cruciais, sendo um momento como o próprio escolher uma faculdade. É uma decisão crucial e você tem que ser racional, sim. E aí você vai ser racional de acordo com os seus parâmetros, são os parâmetros que são legais para você. É claro que a gente vai ter influências de meio, né, de pessoas que a gente admira, mas é importante que a gente saiba que essa racionalidade ela vai estar sempre pautada nos parâmetros que a gente mesmo criou para nós. Exatamente. E nesse ponto é o que eu acho, existe uma competência aí nessa questão da racionalidade de tomada de decisão que as pessoas esquecem. Todas as decisões elas são tomadas com base num filtro que a gente tem dentro da nossa cabeça. A gente usa uma memória de conexão sem saber que a gente usa ela, que é conectar os pontos e ver se que algo faz sentido. Você não vai tomar uma decisão de fazer medicina só porque você achou que você nasceu para ser médico. Diversas coisas foram acontecendo na sua vida que foram despertando esse interesse. Só que a gente não percebe, né, o quanto isso se conecta. E quando você vai tomar uma decisão, quanto mais repertório você tem, já conectando com o primeiro insight, melhor conexão o seu cérebro faz, melhor decisão você vai tomar com base num repertório mais amplo. Então, quer ajudar a sua racionalidade de tomada de decisão? Trabalhe a sua memória de conexão e aumente seu repertório. Você vai ver que você vai tomar sempre decisões melhores. Eu tinha um chefe que ele falava o seguinte: você tomou uma decisão, a melhor decisão que você podia naquele momento, naquele contexto com o que você tinha na mão. 5 minutos depois aparecia uma decisão melhor, mas você já tomou aquela. E naquele momento era o melhor que você podia fazer. Só que quando você tem um repertório mais amplo, você diminui o risco, né? Você pode tomar uma decisão melhor. E por isso que o autoconhecimento, esse aumento de repertório é muito importante. Isso, você controla as objeções, né? Tem muita coisa que você não controla, mas as objeções que você controla, que são passíveis de controle, a racionalidade vai te ajudar muito nisso. E olha que louco isso, que já seria o nosso sétimo insight. O Stefano vai trazer esse conceito de que a racionalidade ela vai se vincular com emoção, com inteligência emocional. E eu admito que eu já tinha escutado esse argumento algumas vezes, mas a primeira vez que eu escutei me deu aquele bug na cabeça, né? Mas tipo, racionalidade, emoção, coração, porque a gente sempre vê, né, aquele personalidade, cérebro versus coração, quando na realidade não, gente, é tão intrínseco isso. E o que ele quis dizer com isso? É nada mais do que, para você ser racional, você precisa se conhecer. E se conhecer implica em você assimilar as suas emoções, entender como você se sente quando acontece Y, como você se sente, por que se sente assim quando acontece X, né? E compreender as suas limitações e suas competências para poder, então, com base nisso, traçar estratégias para atingir um sonho ou uma meta. Então é muito louco isso, né, Paul? Você pensar em racionalidade, mas uma racionalidade também pautada na emoção. Eu acho que para quem está ouvindo isso pela primeira vez, pode ser que dê um bugzinho no cérebro que nem deu no meu. Vai dar, porque quando eu comecei a estudar a inteligência emocional, até me tornar um especialista em agilidade emocional, eu achava que, assim, você tem que isolar suas emoções e ser 100% racional o tempo todo. E aí eu fui perceber que são as emoções que apoiam o pensamento, e não o pensamento que apoiam as emoções. Então, para você ser racional, você precisa conhecer o que você está sentindo, e essa resposta vai se dar com base nos filtros, valores, metaprogramas, crenças que você tem. E quando ele passa por esses filtros, você reage. Então, olha a conexão. Você capta um estímulo externo, processa na sua cabeça e cruza com todos os seus valores, o seu autoconhecimento e crenças, e depois você externa. Então, como você pode racionalizar bem se você não conhece suas emoções? Isso não vai acontecer. O que vai acontecer quando você não tem um amplo autoconhecimento é que você vai reagir às suas emoções achando que está racionalizando. É exatamente nesse momento que você toma uma decisão errada. É Louco isso isso, mesmo. mas é assim que funciona. E olha só, vou dar um spoiler aqui para vocês, que nem é um spoiler tanto assim, a gente já deve ter falado isso em algum momento, mas quem controla as nossas decisões, a maioria das nossas decisões, são as nossas emoções, tá, gente? Não pensem vocês que vocês são seres extremamente racionais, inteligentíssimos.
não que vocês não sejam, mas o nosso cérebro, as nossas decisões são controladas em maioria pelas emoções. E você compreender essa emoção para realmente reagir a ela de maneira racional, leva tempo, leva autoconhecimento e leva alguns perrengues também de tomar várias decisões erradas aí no meio do caminho. Exatamente. O filme Divertidamente está aí para provar que são as emoções que apertam o botãozinho para ela reagir. Né? Então, por mais que você ache que está sendo o mais racional possível, por trás de cada decisão racional tem uma emoção por trás. E quando você entende isso, você domina isso, seguramente você vai tomar decisões melhores. É isso mesmo, Paul. E aí, agora entrando no nosso sétimo, eu pulei, né? Era o 6, mas esse é o Era sétimo, esse é o sexto, né? nosso sétimo. É você ter um ponto de partida. A gente fala aqui de racionalidade, né? Parece muito lindo, vamos se conhecer e vamos ser racional. Tá, mas vocês já ouviram aquela frase, da onde que eu começo? Do começo? É simples, mas é real isso, gente. É preciso ter um ponto de partida. Se você não sabe onde você quer, onde você está, não adianta nada. O pessoal tem muito essa ideia de eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde eu quero estar daqui a X anos. Ok, mas você se reconhece aonde está agora, no presente momento? Porque se você não souber isso, você não vai saber nem como realizar ações ou mesmo medir, mensurar o que você precisa saber para chegar onde você quer estar. Né? Então, é tão importante quanto saber onde você quer chegar, tão importante ou mais, até me atreveria a dizer aqui, você saber onde você está agora, nesse momento. Gil, eu acho isso tão difícil. Falar assim é muito fácil, mas você conseguir enxergar onde você está, é você ter que lidar com decisões que você tomou no passado e você perceber que o ponto que você está agora não é o ponto que você gostaria de estar naquele momento da vida. Isso é muito complicado e eu tenho lidado com diversos executivos e diversos profissionais que depois eles olham e falam o seguinte, mas como é que eu cheguei até aqui? Por que eu estou aqui? Né? Então, olha que interessante. Então, é muito importante você fazer uma análise, né? Falar o seguinte, esquece, você já está aqui, né? O que adianta você ficar olhando pelo caminho, que rota você usou? O importante é saber, bom, eu estou aqui, tá? Dá para ir chegar lá, na situação que eu tenho hoje, como eu tenho hoje? Dá. Vamos traçar essa rota e vamos fazer. Porque eu me deparo com muitas pessoas, gente, que falam o seguinte, mas eu não estou mais na idade. Eu não consigo mais. Eu estou ultrapassado do mercado. E aí, você começa a trabalhar todos esses pontos, a pessoa descobre que ela pode fazer alguma coisa totalmente nova, né? E se ela chegou até aqui, ela está com um repertório de competências que nós falamos aqui no Insight 3, né? Que pode transformar ela numa ultra especialista e ter muito mais resultado em outra coisa que dê sentido para ela também. Entendeu? Então, encarar que você chegou até aqui, não importa o que aconteceu, mas que agora eu vou dar o próximo passo, é muito importante. Por isso que você precisa ter um ponto de partida. Acredito até, pô, os coaches que não me escutem, porque os coaches de plantão que escutarem isso aqui vão querer me matar enquanto coach, mas é o sentido assim, eu concordo contigo de que, ok, estou aqui hoje, vamos esquecer o que eu já fiz e vamos focar no futuro, mas você pode dar uma espiadinha, hein, gente, de leve no passado, para aquilo que você fez e deu um resultado positivo, para entender o que você fez e possivelmente replicar, refinando, obviamente, aquilo para o contexto em que está se aplicando. Mas eu concordo com isso. Você já tem coisas desenvolvidas e você estar no presente implica em você encarar os erros que você cometeu. E isso não é fácil. É exatamente o que a gente não quer fazer. E o que você disse é preciso. Eu tenho que olhar para o passado, não estar no passado. Então, o passado ele te serve como te munir de informações, né? Aquela viagem que a gente fez, passou o máximo baita de um perrengue. Quando você vai para a segunda viagem, eu duvido que você vai cometer o mesmo erro. Você vai tomar todos os cuidados do mundo para você não passar os mesmos perrengues. Mas a questão é, eu não vou viajar mais porque aquela viagem foi terrível, eu não quero passar por isso de novo. Significa que você vai passar de novo, mas usa como base de informação para que você possa fazer uma segunda viagem muito melhor. Exatamente, bom. E vamos para o conceito de o número 8, nosso insight. Particularmente, eu amo esse conceito. Desde que eu escutei o Stefano falar, eu falo para todo mundo, para os meus clientes, falo com o Paul, falo para minha família, que é esse conceito de milestones, que é aquela ideia de você ir criando como se fosse tijolinho por tijolinho para construir algo, ou no caso, como a gente está falando aqui, de uma maneira mais sistêmica, um sonho, né, um objetivo maior. E esse conceito de milestones, ele vem porque ele é usado muito no hunting, no coaching também, nas mentorias, porque ele vem exatamente dessa ideia de você pegar um sonho grande, como a gente já falou em outros insights aqui,
e transformar ele em micro sonhos, né? Micro metas, porque aí você vai fazendo aquele 1% ao dia e no final do ano você fez os 365%. Então, é um conceito que, da primeira vez que eu ouvi, eu lembro que me marcou tanto, porque eu falei, putz, isso é tão óbvio, mas eu não estava fazendo. É bobo, mas eu não estava aplicando. E a partir do momento que eu comecei a aplicar, funcionou muito, porque eu retirei aquela pressão que você comentou, pô, dos ombros, né, de ter a meta, ter que alcançar aquela meta, e o meu sonho é gigante, e eu comecei a estabelecer sonhos menores. E é legal, menores dentro do grande, tá, pessoal? E é legal porque até o Stefano fala algo que eu achei muito genial, que isso gera uma espiral positiva. E isso te permite se motivar constantemente. E a gente sabe como é trabalhoso se motivar constantemente, porque tem vezes que a gente não consegue fazer isso por N motivos. E alcançando sonhos pequenininhos e vendo esse progresso, você se sente bem mais motivado a seguir em frente e fazer, quem sabe, no dia seguinte, ao invés de 2%. Com certeza. Quando ele trouxe esse conceito, eu tinha ouvido o conceito não do milestone, mas do quebra-cabeça. Né? Então, assim, o quebra-cabeça é uma imagem fracionada em diversos pedacinhos. Você vai pegando um pedacinho, você vai falar assim, aonde se encaixa agora? Encaixa aqui. Aonde se encaixa agora? Encaixa ali. E quando você vai encaixando as pecinhas certas, e você vai começar pela borda, claro, que é muito mais fácil. Depois que você montou a borda, você vai começando a ter uma imagem, ele vai facilitando ao longo do tempo. É difícil no começo, mas você tem que entender como cada milestone faz parte do seu quebra-cabeça grandão. Não adianta você querer começar grande, você já começar a sua carreira, querer ser CEO, ou você, né, que é CEO, você quer virar um baita de um empresário, né, que muitas vezes você precisa entender como isso vai funcionar, como essa pecinha vai fazer sentido dentro do todo, dentro dessa imagem que você quer construir, né, e vai ter, claro, muitas dificuldades, né, tem aqueles momentos de quebra-cabeça, quem já montou quebra-cabeças grandes sabe que você está tão acostumado com as peças que chega uma hora que eu tenho que parar, respirar, para depois voltar e encontrar a pecinha que encaixa. Né? Então, tudo isso, esse conceito de milestone que ele trouxe, eu acho fantástico, né, para você poder parar, olhar, fracionar, né, em pequenas metas, micrometas, né, para poder ir fazendo devagarzinho. Enquanto você viu, você já escalou o Monte Everest, como ele comentou. É isso mesmo. E a gente trabalha muito dentro da Growth e no clube de profissionais de alta performance, essa ideia de estrategizar as coisas, de ter uma estratégia, seja no plano de carreira, seja em qualquer meta que você quer, qualquer objetivo da tua vida. E isso aqui, eu acho que esse conceito se torna muito importante quando a gente está falando dessas micrometas, porque é fácil se perder. É fácil você, lá no meio do quebra-cabeça, começar a colocar peças que não são parte daquela imagem. É fácil, porque você tem sempre que ter o foco no macro e a gente sabe que o dia a dia, a correria, a família, o trabalho, os perrengues, né, acabam conflitando com isso. Por isso que é importante você ter algo estratégico, de preferência no papel, escrito, com metas tangíveis, com data, com hora, com tudo, para você poder sempre, de vez em quando, se consultar e ver, opa, isso aqui está um pouquinho fora, vamos voltar, vamos focar, para não se perder. Então, é importante fazer micrometas, mas mais importante que isso é colocar essas micrometas dentro de um planejamento estratégico. Pois é, eu costumo falar, para quem não sabe, eu estou fazendo um projeto chamado Projeto Paul Fit no Instagram, onde eu estou passando por um processo de transformação. E aí eu comecei falando das estratégias, que são mais macros, são mais amplas. Depois eu vou começar a falar do projeto tático, né, de como é que eu operacionalizo isso. Então, para vocês terem uma ideia, eu roubei uma ideia do Murilo Gun. Murilo, roubei essa ideia, tá? Que há muito tempo atrás ele fez um projeto chamado Projeto Armas, que eu achei o máximo aquilo. Não pelo projeto em si, mas como ele fracionou uma coisa que ele chama de qualidade de vida. Então, o que é o Projeto Armas? É um acrônimo para alimentação, meditação, atividade física, sono e mais um termo. Então, o que ele fez? Ele pegou todas as áreas que são importantes para ele atingir aquela meta dele, fracionou e colocou micrometas dentro desses pilares. Eu achei o máximo. Eu peguei essa ideia, roubei dele e falei o seguinte, olha, vou traçar isso, eu estou falando dentro desse projeto e compartilhando com as pessoas, porque não adianta só ter o planejamento estratégico se eu não consigo ter o plano tático, saber o que eu vou fazer, como eu vou fazer. E no clube o que a gente faz é isso. Tudo é estratégia. Nada é sorte. Pelo menos na minha vida não foi assim. Claro que tem o elemento sorte, que é quando a preparação, quando você está muito pronto e a oportunidade aparece, eu chamo isso de sorte. Mas quando você tem o seu planejamento estratégico, o seu planejamento tático pronto, você está focado e motivado,
você vai ter sucesso e aí vão dizer que você teve sorte mesmo. Mas é isso que a gente trabalha no clube, é isso que ele trouxe. É você ter micrometas, é você ter estratégia, você ter tática, você colocar em ação, você fracionar isso e usar isso como motivação para você ter sucesso. Exatamente, Paul. E agora para o nosso último insight, que é o nono, eu vou pegar esse gancho que você colocou de fazer ação, de ir para ação, né? E aí o Stefano falou algo que eu achei bem interessante, que é você testar os seus projetos, fazer um beta teste, ele usa essa nomenclatura para validar a teoria. Gente, eu convivo com o Paul, eu sei o que é fazer testes, porque todo dia ele me manda algo para a gente testar. Essa é uma característica que eu não tinha, mas eu vejo hoje como muito válido, né? Você pegar e colocar para teste e estar aberto aos feedbacks que vão vir. Porque vai ter gente que vai criticar, e críticas são muito positivas quando a gente está falando de beta teste. Não é, Paul? Você não concorda? Eu concordo, e as críticas, e muitas startups utilizam o que se chama de crítica, de feedback dos usuários, para que eles possam melhorar o seu MVP e transformar isso num produto robusto para se tornar um unicórnio. Então, eu uso isso, né? A gente usa isso no clube. Eu sou um cara de ter ideias, eu sou um cara de investir pouco para colocar ela para funcionar, porque eu preciso saber se ela funciona, preciso saber se ela é aderente, eu preciso ter o feedback. E quando eu tenho feedback positivo, aí a gente começa a estruturar isso e trabalhar num plano de escalação. Né? Mas eu em nenhum momento vou querer planejar demais, não que o planejamento não seja importante, mas eu planejo o básico para pôr para funcionar, testo, valido pela percepção do cliente, depois a gente olha e vê como escala. Eu acho que essa é a base para tudo na vida, até na carreira. Até na carreira. Testa, faz um projeto, coloca para rodar, tira do papel, vai coletando feedback, vai pegando essas críticas, vai trabalhando elas. É difícil lidar com crítica? Imagina, você teve uma ideia que para você ela vale $1 milhão e depois vem alguém e fala assim, essa ideia é horrível, isso não funciona. Legal, se não funciona, como é que eu ajusto ela e faço ela funcionar? Pergunta para a pessoa. Então, o que eu poderia fazer para ela funcionar pela sua percepção? Pô, a pessoa vai te dar uma riqueza de informações. Se você colocar em prática, você vai ter cada vez produtos melhores. Quando chegar no final do ano, você tem 365%, você está 365% melhor. E é legal, Paul, que você comentou agora um conceito, né, de que, o planejamento, não que não seja importante, mas é uma coisa que as pessoas confundam, e isso é algo que eu fazia muito também, não saber fazer um planejamento coerente, coeso e estratégico pode te levar ao over-planejamento, que é aquela famosa frase antes feito do que perfeito. A pessoa, ela fica planejando tanto, com tantos mínimos detalhes, com medo do teste falhar, eventualmente, que ela não coloca em prática. E aí a gente tem um grande problema, né? Porque nunca vai estar perfeito, não é o seu projeto, não é o meu, não é o do Paul, não vai estar, não existe isso. E aí esse over planejamento, você planejar de uma maneira que não é estratégica, por isso que esse termo é tão legal de se falar até junto, planejamento estratégico, porque você vai colocar em prática essa ação, receber, colher os feedbacks e refinar o teu projeto. Então, esse overplanejamento ao qual o Paul se referiu é exatamente isso, de você ficar tão focado em querer deixar o negócio super redondinho, sem falhas, e nunca lançar. E aí, teu projeto não vai dar certo mesmo, porque ele não vai nem sair da tua cabeça. Eu aprendi isso da forma mais dura possível, fazendo diversos planejamentos e business cases para eles não serem aprovados. É louco isso. Mas quando eu chegava a me arrepiar a espinha quando alguém pedia um business case para mim. E eu chegava momentos que eu perguntava assim, você quer que o business case para que ele seja aprovado ou reprovado? Porque você tem que colocar tanto risco, é tanta análise que você faz, você já vai com a ideia provando que ela não vai dar certo. Porque você vai, mas e se isso acontecer? Vai colocando os riscos, só que você não testou. E é o que eu digo, um ambiente de testes, né, o campo de batalha, né, ele é o que vai diferenciar o menino dos homens. Porque quando você coloca no campo de batalha, você vai ver se realmente essa ideia faz sentido ou não, entendeu? E não é um empirismo, né? Você, eu tô achando. Eu acho que o usuário não quer, eu acho que a pessoa não acha que a empresa não quer, eu não vou dar essa ideia para o meu chefe, porque ele nunca vai aceitar. Cara, começa a fazer, fala com ele, põe para rodar, testa. Né? No pior das coisas, tinha um chefe que falava para mim, melhor pedir desculpa do que pedir permissão. Né? Não que você tenha que sair fazendo de tudo, mas arrisca, seja ousado. São esses profissionais que têm sucesso, são esses profissionais que são valorizados. E eu, como executivo, até o ano passado, eu valorizava todos aqueles que ousavam, queriam fazer diferente. Muitas vezes faziam, fez, não deu certo. Então tá bom, como é que a gente pode fazer para melhorar? É isso que diferencia um profissional de sucesso, um profissional de alta performance de um profissional convencional.
Com certeza. E para falar de profissional de alta performance, né, a dica do livro do Stefano foi sensacional, que é o Outliers, né, o Fora de Série, do Malcolm Gladwell. É um livro sensacional. Ele até deu uma dica bônus de série que a gente vai falar para vocês, mas é um livro sensacional, é um livro que eu indico também para todo mundo, é um livro para entender por que que algumas pessoas são realmente fora de série. Não sei se vocês já ouviram, né, alguém falar, puta, essa pessoa é muito fora da curva. Exatamente, o Malcolm Gladwell vai explicar com base em fatos, em estudos que ele compilou do porquê que algumas pessoas são realmente fora da curva e como que elas fizeram para chegar lá. E não é uma coisa de dom de outro mundo, não, viu, gente? É algo que dá para a gente fazer, sim. Exatamente. E associado com Fora de Série, a dica do livro, né, do Michael Cláudio, a série que ele deu foi O Arremesso Final, ou The Last Dance, que é a série que o Netflix fez, contando a história do Chicago Bulls, mais focado no Michael Jordan, que é um cara fora de série, diga-se de passagem, o Chicago Bulls naquela época era, e aí você vê todos os altos e baixos dessa série. É uma série fantástica, tem que assistir. Para quem gosta de basquete é obrigatório, para quem não gosta também é obrigatório, porque você vai tirar vários insights para a sua carreira. Né? Eu aprendo muito com esporte, muito mesmo. Acho que o esporte tem muito a nos ensinar de resiliência, de uma série de coisas. Então, essa série, assistam, que vale a pena. E dessa vez eu não vou dar spoiler, te prometo. E ela é uma série curtinha, né? Ela saiu tudo de uma vez, ela não é uma série longa, passa super rápido. E até para vocês conhecerem a história um pouquinho do Chicago Bulls. Eu não conhecia a história, porque eu não sou muito ligada em basquete especificamente, mas eu gostei bastante. Eu achei que tem muitos insights para a carreira mesmo. Eu não vi com a visão de basquete lover, mas eu vi com a visão de consultora de carreira e me agregou muito. E para a gente encerrar o vídeo aqui, vamos lá para a dica de carreira. Eu já adoro o Stefano. Eu adoro todos, mas eu adoro o Stefano porque ele elenca em primeiro, segundo e terceiro. É super coisa de Headhunter, né? Bem claro, bem específico. E a primeira dica que ele vai dar, inclusive uma dica que se vincula com a da Marisa Fernandes, com essa ideia de questionar, é o que ele vai falar para você questionar as suas barreiras. E que não tem verdades absolutas. Isso é muito aquilo que a gente trouxe para vocês hoje, de que, ok, você tem suas crenças, mas você pode questionar de vez em quando, porque quem escolhe esses parâmetros é você mesmo. Então, questione isso de vez em quando. Será que está alinhado com seus valores de hoje, com seu propósito de hoje? Seus objetivos podem mudar e aí essas barreiras também podem se transformar pela mudança desses seus objetivos e sonhos. Então, sempre se questione, até mesmo para se desafiar e se manter motivado, né? Se permita e seja curioso. Se permita testar e seja curioso para você questionar e querer fazer. Essa curiosidade é o que faz com que você questione essas barreiras. Eu acho que exercer a curiosidade, perguntar por que isso, por que é sempre do mesmo jeito. Eu tive vários casos na minha carreira de chegar na empresa, o pessoal falar, mas porque sempre foi feito assim. E quando foi ver, isso que era feito não tinha utilidade nenhuma, você podia ter parado de fazer, que não servia para nada e para ninguém. Então, questione as barreiras, não tem verdade absoluta, sempre dá para fazer diferente e se permita, né? Isso é muito importante. Se você não se permitir, nada vai funcionar. E aí, esse segundo ponto que o Stefano trouxe como dica é não só se questionar, mas construir também. Vai muito de encontro com o que a gente acabou de falar. Não adianta só você ficar lá filosofando na tua cabeça e não colocar em prática. Então, ok, questionei essas barreiras, mas deixa eu ir atrás, né, para ver, talvez criar uma nova barreira, uma nova crença, um novo valor. Quem sabe? Então, é você construir também, ir atrás e não só ficar se questionando, porque aí você só se questionando, você acaba ficando parado e você não chega a lugar nenhum. Né? E por último, o Paul já deu aí um spoiler, né, de você ser curioso. E olha que eu nem vi, eu só olhei o primeiro, eu nem conectei com o segundo, mas tu dei spoiler no E primeiro. é essa ideia, né, de você beber esse conhecimento, né, que é todo aquele que ele falou, ele usa a palavra curadoria, né, uma palavra bem interessante, de você ter todo esse bombardeio de novas ideias, novas pessoas, novas teorias, novos ambientes, para você formar aquilo que é adequado para você, que você se sente mais à vontade, para poder questionar suas barreiras, questionar suas crenças e construir novas coisas, ou mesmo modificar coisas velhas, para que elas se tornem inovadoras. Eu acho que tem um caso da minha carreira, vou contar rapidinho. Na minha carreira, na minha vida, meu pai, quando eu era mais novo, né, meu pai me deu um curso de leitura dinâmica e memorização. Ele queria que eu lesse tanto quanto ele. E realmente eu leio muito. Mas ele me deu uma série de livros que impactou ele na juventude. Quando ele me deu aqueles livros para ler, é uma série do Lobsang Rampa, que ele é um monge tibetano.
Imagina com 15 anos você ter que ler essa série. Achei muito culto, gente do céu. No começo eu não entendia nada. Aí ele pediu para eu ler no ano seguinte. E conforme foi passando os anos, aquele conteúdo foi fazendo sentido para mim em diversas esferas da minha vida. Não é o tipo de título que você vai parar e vai falar o seguinte: olha, eu vou comprar uma série de um monge tibetano para ele falar, de como é que é a vida no Tibete. Mas aquele livro me ensinou muito e me deu muitos valores, por incrível que pareça. Então, não é um título que eu pegaria numa prateleira para ler. Eu li porque meu pai queria que eu lesse, porque fez muita diferença na vida dele. E eu sou grato, porque se ele não tivesse me dado essa dica, talvez eu não tivesse absorvido tanto conhecimento. Então, é essa permissão, essa curiosidade, sabe? Poxa, mas por que eu vou ler um título de um monge tibetano? Cara, você pode aprender tanto com aquilo e você nem imagina, entendeu? Então, beba de conhecimento, faça curadoria, claro, para você não ler qualquer coisa, estude outras coisas, teste novas ideias, vai ver o que os outros estão fazendo. Não é à toa que o mundo está falando tanto de diversidade, eles falam porque realmente é isso, é você estudar de tudo, é você ler de tudo e você se permitir a construir novas ideias na sua cabeça que vai te ajudar no seu futuro. E num momento tão polarizado que a gente vive, né, polarizado de ideias mesmo, cada um querendo defender a sua própria verdade enquanto absoluta, é até legal você parar para escutar aquela opinião que é totalmente, diametralmente oposta à sua, porque aquilo vai te ensinar alguma coisa. Então, é sempre legal você ouvir. Eu mesmo brinco, eu tenho algumas pessoas nas minhas redes sociais que são pessoas que pensam totalmente diferente de mim. E esses dias meu irmão me perguntou, mas por que você mantém essas pessoas que têm algumas coisas que, né, até ferve o sangue de ler? E eu falo, eu mantenho exatamente para isso, né, para eu poder sair um pouquinho da minha bolha, daquelas pessoas que me rodeiam, que pensam semelhante a mim, e agregue também um pouco mais de conhecimento, mesmo que seja oposto àquilo em que eu acredito. Porque isso também me ajuda a expandir minha mente para novas ideias, novos conhecimentos e, quem sabe, até novas oportunidades. Então, é uma dica também mesmo, escute e beba de conhecimento até mesmo daquela pessoa que você menos espera que tenha algo a oferecer, que com certeza ela tem. É o que o Stefano falou, né? Questione os dogmas. Tenha pessoas do seu lado para questionar esses dogmas, para que você possa pensar diferente e fazer acontecer. É isso mesmo. Então, esses foram os nossos insights hoje da entrevista com o Stefano. Como de costume, a gente vai deixar aqui embaixo para vocês baixarem o nosso presente, a nossa folha resumo, com esses insights do Stefano, para você poder baixar e carregar com você. Então, obrigada por assistir. A gente se vê no próximo Aprendendo com o Executivo. Espero que vocês tenham aprendido bastante. E se teve algum insight diferente, escreve aqui nos comentários para a gente também poder refletir em conjunto. Exatamente. E se você souber de pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo, compartilha. Vai ser muito bom para a gente fazer esse canal crescer e levar cada vez mais conteúdo de carreira e ajudar vocês a atingir os seus objetivos. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. E antes que a gente se esqueça, né? Aqui embaixo nós vamos deixar também o link do nosso clube de profissionais de alta performance, em que a gente tem mentorias mensais, lives, inclusive hoje nós temos lives semanais com muito conteúdo, não só teórico, mas principalmente prático para você aplicar na tua carreira e poder alavancar teus resultados e a sua ascensão profissional. Então, dá uma olhadinha aqui no clube se você ainda não é membro e a gente se vê no próximo.